Então tá, meus amigos, boa noite. Que alegria estarmos todos juntos em mais uma edição da Sexta-feira Literária, agora pelas mídias da nossa Federação Espírita do Rio Grande do Sul, a casa máter do Espiritismo no nosso estado. Nós estamos aqui falando de Porto Alegre, eu, nosso amigo Felipe, e estamos recebendo o nosso querido irmão César Braga Saide. Boa noite, César. Tudo bem por aí? Tudo bem, Vinícius? É um prazer estar conversando, poder conversar com você e com o Felipe e todos aqueles que estejam sintonizados conosco nessa noite. Que maravilha. Felipe, tudo bem? Dá a Tudo tua saudação para bem? os nossos amigos. Muito boa noite a todos. Uma grande alegria poder estar aqui hoje mais uma vez. E hoje com o nosso convidado, César. Obrigado por ter aceitado o convite e por compartilhar conosco as experiências da tua obra, do teu trabalho nessa noite. Um abraço a todos que estão nos acompanhando também. Maravilha. Hoje, meus amigos, nós vamos conversar sobre a obra do nosso companheiro César Braga Saide, que é psicólogo, é pedagogo, né, professor também, que se chama a obra Floresça Onde Estiver. E para nós é uma imensa alegria te receber, César. Nós estamos, assim, Obrigado. inaugurando essa nossa live Sexta-feira Literária pelas mídias da nossa federação, a casa que a gente, é a casa do coração da gente, com a tua presença. Então é um dia, é uma noite muito especial. E a gente sempre trabalha aqui, aqueles que estão nos acompanhando pela primeira vez, nós estamos transmitindo pelo Facebook, pelo YouTube e pelo Instagram. Então, assim, a mensagem vai a muitos corações. Que bom. César, então a gente já te deu as boas-vindas e a gente queria te perguntar assim, então quem é César Braga Saide? Como é que começou o seu processo de escrita de textos espíritas? Como é que se tornou um autor? Para nós também, vale dizer, nós estamos conversando com uma bibliografia presente conosco aqui, né, Felipe? Porque antes de conhecer o César, eu li o César. Então é uma alegria. Quem é você, César? E como é que começou esse trabalho, essa ação voluntária de escritor espírita? Essa pergunta, quem é você, ela é bem complexa, né? Porque ela daria pano para manga. Mas a gente vai simplificar, né, Vinícius? Eu nasci no estado do Isso Paraná, aí. aí vizinho de vocês, na região sul, né? Já estou no Rio de Janeiro há mais de 30 anos, na Baixada Fluminense, na cidade de Nova Iguaçu. Profissionalmente, eu sou pedagogo e psicólogo e atualmente atuo como psicólogo clínico. De vez em quando retorno para a sala de aula, mas passei 20 anos seguidos dentro da sala de aula, atuando dentro do magistério. E no movimento espírita, eu comecei em 1986 a frequentar. Fazia algumas leituras, ia a alguns espaços antes disso. Sempre gostei muito de ler, sobretudo literatura brasileira, os bons autores da literatura brasileira, que me foram apresentados na escola. E também havia em casa duas coleções que minha mãe havia adquirido daqueles vendedores que iam de porta em porta vendendo enciclopédias, material de pesquisa para as crianças. Então, nós tínhamos duas coleções, uma de Machado de Assis e outra de José de Alencar, né? Então, as minhas leituras mais densas começaram com esses autores, que obviamente foram dando para a gente vocabulário e ferramentas para a gente poder escrever. Porém, antes disso, sempre lia muito gibi, né? Outro dia eu vi uma foto, eu acho que foi você que postou, Vinícius, do seu filhinho
Eu acho que ele estava com um gibi na mão, salvo engano, né? E você até fez um comentário, um pequeno leitor, eu acho que foi isso que você escreveu, não foi? Isso, Estevão estava lendo um gibi. Isso aí. Então foi assim que a gente começou, lendo muito gibis variados, e depois dos gibis, graças a um SESC que havia numa das cidades do Paraná, porque eu morei em várias cidades do Paraná e também em 3 cidades aqui do estado do Rio. Nesse SESC existia uma biblioteca e eles incentivavam a leitura. E ali eu passei por alguns dos clássicos da literatura universal, adaptados para o público infanto-juvenil. E já escrevia algumas cartinhas, algumas poesias. E ao conhecer o Espiritismo, em 1986, e passar a frequentar um centro, comecei a ter acesso a esse material escrito do movimento espírita. Revista Reformador, Revista Presença Espírita, alguns poucos exemplares da revista Reencarnação, da Ferges, porque aonde eu transitava, esse material não chegava. Então, indo em uma ou outra casa, a gente descobriu pessoas que faziam assinatura da revista Reencarnação, alguma coisa do jornal Mundo Espírita, do Estado da Federação Espírita do Paraná. E aí, então, foi vindo, a partir da mocidade, do ESD, o desejo de escrever. Primeiramente, pequenos artigos que a gente se atreveu a mandar para algumas revistas. A RIE, Revista Internacional de Espiritismo, lá de Matão, publicou alguma coisa nossa. Depois, Reformador começou a publicar alguns textos que viraram capítulos de livros que posteriormente a gente publicou. Alguma coisa também saiu na revista Presença Espírita da Bahia. E assim a gente começou, primeiro com artigos e posteriormente com livros. Mas o primeiro livro publicado, eu posso até mostrar para vocês, ele é esse aqui. Ele só não tinha esta capa, A Árvore e a Fonte. Então, a maioria dos materiais que eu tenho publicado são todos para o público infantil. O meu início foi com o público infantil através da editora do Centro Espírita Leon Denis, na figura do seu presidente, já desencarnado, Altivo Panfiro. Então, foi ele que acreditou nos nossos primeiros materiais para livro, e foi também através de uma escritora de livros infantis chamada Cléudia Albuquerque Melo. A Cléo leu o nosso material e recomendou ao Altivo, do Centro Espírita Leon Denis, que os publicasse. Então, foi assim que a gente foi chegando, Vinícius e Felipe, no mundo literário espírita. Para começar, foi mais ou menos assim. Nossa, que bacana. César, Pois não. então, vou aproveitar aqui e já vou, então, te perguntar e já te perguntar qual é o tema central dessa obra que a gente estava agora, antes de começar conversando sobre essa capa belíssima da obra, e floresça onde estiver, inclusive nesses tempos que nós estamos vivenciando, atravessando. Olha aí, olha só. Qual é o tema central dessa obra, César? Vamos lá. Vou te falar. Existe um livro, Felipe, que eu não li, mas que motivou algumas palestras do médium Divaldo Franco há alguns anos, que é de um pastor protestante, acredito que dos Estados Unidos, e o título
desse livro é Floresça Onde Você Foi Plantado. Quero crer que, se eu não estiver equivocado, esse é o título. É um livro com poucos capítulos. Eu não li essa obra, apenas sei porque Divaldo a citava quando mencionava esse tema do florescimento. Até perguntei para a nossa editora se seria interessante mudar o nosso título para não parecer um plágio, uma cópia, e eles entenderam que não, porque são propostas completamente distintas. O livro Floresça, ele nasceu, Felipe, de uma coletânea de textos que a gente vinha publicando há mais de um ano, com regularidade, no Facebook. Toda sexta-feira eu publicava um texto, por insistência da minha esposa, que dizia: você tem que publicar, tem que divulgar, não tem que ficar guardando isso não, né? As nossas esposas, entre outras coisas, são as nossas empresárias e os nossos grandes estímulos também. As pessoas que nos dão mais estímulo, no meu caso, é minha esposa, né? E esses textos todos, eles começam com uma epígrafe bíblica, ou do Novo ou do Velho Testamento. E a gente vinha fazendo, além das leituras espíritas, Felipe, algumas leituras de meditação, autores de meditação, o Daniel Goleman, o John Kabat-Zinn, o Richard Davidson, alguns autores orientais, o Thich Nhat Hanh, o próprio Tagore, livros dele não mediúnicos. Então, nós juntamos conhecimento espírita, epígrafe bíblica, textos de meditação, algumas referências do budismo, o budismo tibetano, e nasceram os textos do Floresça. Nós enviamos para a FEP 70 textos. Eles selecionaram 35 e aí nasceu o Floresça. E qual é a essência desses textos? Um conteúdo, se a gente puder dizer, que seja transversal a todos os capítulos. A ideia de que todos nós temos potencialidades inatas. Aquela mesma ideia de Leon Denis, no Problema do Ser, na terceira parte, quando fala das potências da alma. A mesma ideia de Pestalozzi, que Vinícius conhece muito bem, quando usa aquela definição de educação, que a educação é o desenvolvimento harmônico de todas as potencialidades do indivíduo. Então, é uma ideia de nos levar a acreditar que nós temos potencialidades e focar no lado luminoso, no nosso lado luz, focar nas nossas virtudes, virtudes já afloradas ou virtudes que precisam ser trabalhadas a fim de aflorarem. É basicamente essa a ideia do Floresça, mas são capítulos curtos que podem ser lidos separadamente, porque foram publicados desta maneira, Felipe. Tá? Maravilha. Maravilha. Meus amigos, a nossa produção, nós estamos ficando chiques, né, Felipe? Tem uma produção. E a nossa produção está recolhendo os comentários, as perguntas que os companheiros que nos acompanham possam querer fazer. Eu vou ler aqui alguns comentários, né? A Cíntia Rama, de Caxias do Sul, nos deseja boa noite. A Margere Arlete também dá boa noite, é de Alvorada, cidade que eu trabalho e que me honra muito com a oportunidade de atuar como servidor público professor lá. O nosso querido André Quadros, né, de Eldorado, nos manda uma boa noite aos amigos de sempre das nossas cestas literárias. O André está sempre conosco, é um jovem espírita, é um jovem leitor espírita, e diz aqui, grande participação do nosso César Said. A Mara Meirelles, também de Pelotas, nos dá boa noite. A Ana Castamã, de Espumoso. E o nosso Fabiano nos recorda aqui que nós estamos sendo retransmitidos pela web rádio Amigo Espiritual de São Borja,
TV7 da Paraíba e Rede Doutrina do Rio de Janeiro. Então, nós estamos assim com a oportunidade de passar um recado a muitos corações. E Nani Kepler, de Teotônia, também dizendo que está recebendo muito aprendizado. César, o Felipe falava nos bastidores assim de uma paixão em comum que nós dois temos, e ao longo da nossa amizade a gente foi descobrindo que é gostar de fotografar flores, né? E as flores, ela não é algo assim contemplativo, é um exercício, inclusive, terapêutico e meditativo. E as flores sendo, como diz Joana de Ângeles, da assinatura de Deus na criação, elas nos trazem muitas lições. Aí eu pergunto aqui para o amigo, nesse momento de pandemia, de exercícios assim superlativos de mudança de hábitos e de necessidade até de paciência, o que será que as flores nos ensinam, meu amigo? Eu acho que são infinitas, infindas as lições que nós podemos tirar ao observar uma flor, ao fotografar, ao cultivar uma flor. São tantos os ângulos, né, Vinícius, que a gente pode se deter. Quando a gente descobre que, inclusive, há flores no mundo espiritual, de matizes e de espécies que talvez a gente ainda desconheça, mas a ideia de uma flor nos remete eu diria que é o beijo de Deus na obra da criação. A Joana diz que é a assinatura de Deus, como você falou. Eu diria que é o beijo de Deus na obra da criação. Porque existem flores de diferentes espécies, assim como existem seres humanos de todos os tipos, dos mais diferentes estágios evolutivos, com diferentes olhares e visões sobre as mesmas questões, sobre questões diversas. Eu penso que as flores, elas embelezam a nossa vida com o perfume, com as espécies variadas, com os matizes, mas sinto que a flor maior que nós ainda precisamos regar e fazer germinar e florescer são as flores da alma, essas que nem sempre a gente valida, nem sempre a gente olha com carinho, nem sempre a gente acredita que tem um jardim interno. Joana de Ângeles, no livro Filho de Deus, afirma que nós temos um recanto seguro. E nesse recanto interno há uma frase da Bíblia, uma paisagem desértica, um córrego em festa e um jardim florido também. Então, eu penso que elas nos convidam a pensar que a vida não se resume ao consumir, ao competir, ao querer aparecer. Elas, pelo menos no meu caso, sempre me convidam a um pouco mais de estesia, de poesia, ao que é essencial e que efetivamente é o que a gente leva daqui e vai carregar para toda a vida, né? Então, nesse momento de pandemia, poder olhar para uma flor. Hoje, aqui em frente de casa, numa árvore, tinha um bando de andorinhas e elas ficavam de um lado para o outro. E aí eu fui pegar um pouquinho de sol. Eu moro num apartamento e fui pegar um pouquinho de sol na varanda, fiquei observando essas andorinhas. Então, é um convite a gente estreitar a nossa relação com o que é essencial, com a beleza. Leon Denis diz que a evolução ela é também um processo estético, né? De aformoseamento da alma. Então, como aformosear a alma sem admirar uma flor, uma cachoeira, um pôr do sol? Vez por outra, você posta também, eu vejo, Vinícius, fotos lindíssimas da natureza, né? Felipe eu estou conhecendo há pouquíssimo tempo, mas sei que também vai por esse caminho.
Com certeza. São as afinidades, né? A gente vai se reencontrando e vai percebendo que cultiva hábitos semelhantes, né? Eu tô te ouvindo aqui falar das andorinhas, por exemplo, me lembrei de vários momentos que no meu trabalho também, que eu trabalho no litoral norte aqui do Rio Grande do Sul, agora estamos num período de trabalho remoto, mas da sala lá, da minha sala, sempre vejo as andorinhas também, e a gente fica contemplando, né? É um convite realmente a muitas reflexões, né? A natureza, Leon Denis, o livro da natureza lá no Grande Enigma. Grande enigma. E eu queria aproveitar, César, então, e te perguntar assim, a gente, quando fica contemplando a flor e essa beleza, enquanto nos remete a essa beleza também, e te perguntar assim, a gente está vivendo um momento de muito desafio internos também, né? A gente tem de lidar com ansiedades, com medos, com receios, para além ainda do que normalmente a gente já acaba lidando, né? E como que nós fazemos nesse momento para fazer, onde nós estivermos, na situação em que a gente se encontra, fazer, vou usar a metáfora, né, fazer florescer em nós valores do Evangelho, os valores que o Cristo nos propõe. Como que nós, passos que nós podemos fazer nesse momento para deixar florescer em nós essas virtudes, esses valores? A gente lembra, né, Felipe, que lá no Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 21, Jesus disse que o reino dos céus, ou o reino de Deus, ele está dentro de cada um de nós. Então, dificilmente nós lograremos promover esse florescimento vivendo exclusivamente para fora. A gente precisa fazer também essa viagem para dentro, né? Que não tem nenhum caráter de isolamento do mundo, ainda que se isolar vez por outra faça muito bem, promova um relaxamento, uma introspecção. Uma das vias por excelência, e tanto você quanto Vinícius sabem muito bem disso, é a via da meditação. Meditação preconizada por Leon Denis no Grande Enigma, meditação preconizada também por Kardec lá na Lei de Adoração, quando faz apenas a ressalva de que passar o tempo inteiro na meditação pode não ser interessante, mas nenhuma escola de meditação nos recomenda ficar o tempo inteiro, né? Sobretudo a meditação da atenção plena, trazida para o meio acadêmico por esses grandes estudiosos que citamos no início. Existe a informação na tradução da biografia de Allan Kardec, através do Evandro Noleto Bezerra, biografia publicada pela FEB, né? De que Allan Kardec meditava. E, através da meditação, ele se revigorava, se retemperava para poder prosseguir com o seu trabalho missionário. Informação que a gente também vai encontrar, tanto do codificador como do estímulo a esta prática, na obra Imortalidade, a obra do Pastorino, como é que ela se chama? Publicada pela FEB, psicografia do Divaldo. Imortalidade, Impermanência e imortalidade. impermanência e imortalidade. Então, a meditação é uma via por excelência, acessível a todos, sobretudo através desta possibilidade da atenção plena, né? Em que você pode promover esse florescimento lavando uma louça, caminhando, varrendo sua casa, interagindo com seus filhos, nas coisas mais simples da vida. Nós sabemos que esse florescimento também é possível pelas ações de solidariedade. Lá nos flagelos destruidores, na lei de destruição, na terceira parte,
nós vemos que os flagelos ensejam essa possibilidade do exercício solidário, da empatia, da compaixão, do acolhimento a quem esteja sofrendo. Então, é uma outra possibilidade da gente florescer de dentro para fora. É estender a mão na direção de alguém. Nós nos lembramos, e você, Felipe, eu sei que gosta muito desses romances do Emmanuel, me corrija se eu estiver errado. E eu também me pergunto, quem não gosta desses romances, né? Nossa Senhora, tá certíssimo. E lá no romance Renúncia, a gente vê Alcione dizendo que aprendeu com o padre Damiano que o evangelho precisa ser conhecido, meditado, sentido e vivido. Então, toda a possibilidade que a gente tem de auxiliar, de ajudar a quem quer que seja, isso contribui para o florescimento do evangelho em nós. Nós ainda trabalhamos muito com essa ideia de que o evangelho é um livro ou é uma coletânea de livros escritos pelos evangelistas. Mas se a gente alargar um pouco o conceito, a gente vai ver que o evangelho é essa síntese das leis universais que estão em nós, na nossa consciência, como está lá na questão 621 do Livro dos Espíritos. Então, tudo aquilo que nos põe sob a lei divina, no sentido de estudar, ampliando os nossos horizontes intelectuais, no sentido de amar, ampliando os horizontes do coração, do afeto, né, da nossa amorosidade, tudo isso contribui para o florescimento do evangelho em nós e o florescimento dessas potências da nossa alma, né? E nesse momento nós somos chamados, Felipe, a uma volta para casa. Volta para casa física, seja um barraquinho de estuque, seja um apartamento, uma casa de alvenaria, um triplex. É uma volta para casa física, para um estreitamento dos laços familiares. É uma volta para casa planetária, tão bem decantada por Francisco de Assis, com a sua vida, com suas músicas, suas poesias, com tudo aquilo que ele resgata do cristianismo primitivo em plena Idade Média. Então, é um convite a estreitarmos os nossos laços com essa casa maravilhosa que é o planeta Terra. E é também, para alguns, é uma volta para casa, mundo espiritual, pátria espiritual, e para os que ainda estamos aqui, é uma volta para casa, corpo, habitar com gosto o nosso corpo, cuidar bem dele, cultivá-lo com amorosidade, com simplicidade. Né? Francisco chamava de burrinho, o meu jumentinho, cuidarmos do corpo físico. Porque às vezes a gente deixa esses cuidados muito para depois, e em face de toda a nossa busca por espiritualização, por conhecimento, por prática da caridade, a gente vai deixando algumas coisas em segundo plano, quando a lição do Evangelho segundo o Espiritismo é muito clara, né? Cuidar do corpo e cuidar da alma. Ambos merecem os nossos melhores cuidados. Então, esses momentos de pandemia trazem múltiplos convites para exercitarmos com os outros, conosco, com o próximo mais próximo, de laços consanguíneos, e para os demais que estão nas ruas, nas comunidades, nos bairros pobres, essa possibilidade do amor fraternal, né? Do amor solidário. Tudo isso, a meu ver, nos possibilita desenvolver o evangelho em nós, o evangelho vivenciado, e não apenas o evangelho teorizado, né? Enfim, mas acrescentem, por favor, desdobrem aí. Tu lembrou, né, dos romances do Emmanuel.
Ainda ontem à noite, a gente conversando com alguns amigos sobre a experiência, né, de Célia Lúcius, que está lá no livro 50 anos depois, e no prefácio, o Emmanuel compara ela a um lírio surgido, nascido do lodo das paixões humanas. Então agora quando tu falou eu me lembrei, né, como essa temática das flores, o Emmanuel utiliza muito essa metáfora, né, Sim. sempre falando, e aí lá no prefácio ele compara a Célia, esse espírito que vem e vivencia profundamente o evangelho, né, deixando pra gente esse rastro de perfume, né, e ele compara ela a um lírio nascido do lodo das paixões humanas. É uma inspiração pra gente, né? Eu quero até aproveitar, Felipe, e te dizer o seguinte, que hoje eu printei lá da sua conta no Instagram o trecho que você publicou, ainda do livro 50 anos, e duas pessoas, uma é minha cunhada, que está com um bebê numa UTI, um bebê que nasceu prematuro, e outra uma amiga muito querida do movimento espírita, que a filhinha muito nova foi diagnosticada com meningite. Então, para as duas eu mandei aquele trecho. E as duas se sentiram extremamente confortadas e, em lágrimas, mandaram a gratidão para mim. Então, eu reparto essa gratidão com você, Felipe. Tá? Para você ver como foi útil a sua publicação. A gente nem imagina onde vai chegar. Que bacana, que alegria. Ele ficou emocionado, eu vou comentar. Eu também fiquei. Ali a gente vê, meus amigos, a relevância do livro espírita e do compartilhamento do seu conteúdo. Quem de nós não foi tirado de um período de sombra interior, de noite escura da alma? Quem já não foi extraído de uma situação dessa por uma boa literatura espírita, né? É verdade, é Que verdade. bênção. César e Felipe, nós temos ainda alguns abraços aqui do Vanderlei dos Santos, lá de Três Passos, aqui do nosso estado, da nossa irmã Inês, do Laços Eternos, da Sociedade Espírita Laços Eternos, Cidreira, e o nosso confrade também, Manuel Burke dos Santos, também autor da Francisco Spinelli, agora Fergs Editora. E eu queria dizer aos amigos que estão nos acompanhando que nós temos aqui alguns comentários, não é possível dar conta de trazer todos, né? E dizer também que é uma alegria ter os companheiros aí nos acompanhando e trazendo as suas contribuições. Pois bem, César, falando de livros e o quanto os livros nos confortam o coração e nos elevam a alma, tu tens uma série de obras. Sim. Eu, particularmente, né, aqui em casa, a gente tem uma afeição, e eu vou pedir que tu fale dessas obras e das outras também. Tá bom. A gente tem uma afeição à obra em que tu te dedicas a falar de Clara e Francisco, né? Nós temos também um carinho muito especial por um estudo que tu fazes da trajetória de Joana de Ângeles, e eu queria compartilhar uma experiência pessoal e um momento desafiante da vida, aquelas conversas entre Dona Ivone do Amaral Pereira e Divaldo Franco que tu pudestes compor em uma obra, né, me fortaleceram e animaram a minha resiliência. E tenho certeza que outros companheiros vão encontrar nessas obras, tanto nas outras, subsídios para seguir em frente nas suas lutas. A gente gostaria que tu falasse um pouco, então, sobre esses teus trabalhos, o que tu destacaria de cada um deles e outros que tu quiser aqui comentar, tá? Tá bom, Vinícius. Esses livros, o primeiro deles foi Joana e Jesus. Eu estou aqui pegando pela cronologia deles, né? E como é que nasceu essa obra Joana e Jesus? Nós tínhamos ido àquela conferência espírita do Paraná, que ocorre já há muitos anos, e tínhamos ido para lançar um livro biográfico sobre José Raul Teixeira, nosso amigo da cidade de Niterói. O livro se chama Um Homem no Mundo.
E foi muito interessante porque os hotéis estavam cheios e Raul Teixeira pagou a minha passagem de avião, ele pagou, não foi a Frater que pagou, não foi a CEF que pagou, ele tirou dinheiro do próprio bolso. E como não havia lugar mais em hotéis, porque é uma conferência que reúne 9.000, 10.000 pessoas do Paraná e do Brasil inteiro, né, que acorrem para assisti-la, e Raul me colocou no quarto dele, tirando a privacidade dele, e ali nasceu um contato mais estreito com Divaldo Pereira Franco. Divaldo começa, num momento lá dos autógrafos, eu estava ao lado dele, a narrar algumas histórias sobre Francisco de Assis. E aí eu resolvi propor, Divaldo, quem sabe a gente poderia escrever uma obra a partir dessas suas narrativas, reunindo essas histórias. Só que eu achava que era um livro sobre Francisco, um livro específico naquele momento. E não foi. Foi uma obra sobre Joana de Ângeles, focando e enfocando as várias vidas dela, pelo menos as mais conhecidas, Vinícius. E o que nós fizemos ali? Nós ampliamos um pouco o olhar que já estava escrito no livro A Veneranda Joana de Ângeles. Então eu fiz uma entrevista com o Nilson de Souza Pereira ainda estava encarnado, uma entrevista com o próprio Divaldo, fui à mansão, fiquei lá hospedado, tive a oportunidade de ir à Europa, à Suíça, e na minha ignorância geográfica eu nem imaginava que a Itália fazia fronteira com a Suíça, né? Depois eu fui ver que a Suíça está ali no centro da Europa, fazendo fronteira com a Alemanha, com a Áustria, com França, enfim, ampliei o meu conhecimento geográfico. E reunimos dados, materiais, elementos, e nasceu esse livro chamado Joana e Jesus, uma história de amor. Nele nós temos um capítulo dedicado à vida dela na Itália, junto de Francisco, e tivemos uma informação muito grata por parte de Divaldo, que eu acho que é a primeira vez que eu vou falar isso em público, tá? Até então nunca comentei isso com ninguém que não fosse do meu círculo mais estreito, que Francisco de Assis teria gostado muito, segundo Joana, da forma como nós o abordamos nesta obra, porque ela tem lá uma relação muito próxima a ele, é ele que supervisiona o trabalho dela. E qual é a tônica desse capítulo específico falando de Francisco e da relação de Joana com ele, quando estava encarnada lá? A tônica é uma só, Vinícius. É uma humanização da figura de Francisco. Ali nós não falamos do São Francisco, nós falamos do homem Francisco, do cidadão Francisco, retirando qualquer alegoria, qualquer véu, qualquer visão de um santo, inclusive dizendo que ele nunca quis ser santo. De onde eu tirei essa expressão? Das diferentes biografias que li e de uma intuição de que ele foi extremamente humano, e por ser tão humano é que nós o vimos e o transformamos num santo, né? Então, é uma obra que deu muito trabalho, porque tivemos que fazer muita pesquisa, mas valeu a pena, porque o feedback que a gente tem recebido ao longo do tempo são semelhantes a esses que você está relatando para nós. Bem, posso prosseguir falando das outras que você citou? Segue sim. Tá. Depois desta, veio uma obra que também deu muito trabalho, que é uma obra que é pouquíssimo
citada no meio espírita. Poucas pessoas chegam até mim fazendo alusão a esse trabalho. É o livro Amigos para Sempre, que é sobre a relação de Divaldo Franco e Chico Xavier. E por que deu muito trabalho? Enquanto a gente estava concluindo Joana e Jesus, Divaldo disse: eu tenho aqui umas mensagens que eu recebi de Chico Xavier para mim, de vários espíritos, e gostaria de te confiar essas mensagens para você ver se transforma isso num livro. Eu nem sabia da existência dessas mensagens e também desconhecia que nos anos 60, Divaldo tinha sido alvo de uma perseguição dentro de determinados setores do movimento espírita e tendo sido, inclusive, acusado de plagiar Chico Xavier. Não vou me deter nisso, porque não é o objeto do nosso encontro desta noite. E aí nós fomos pesquisar por que isso tinha acontecido, os documentos da época, cartas que ele recebeu, apoiando, outras o atacando. Tem de tudo, de tudo. Então foi muito difícil mergulhar nesse universo de emoções tão diversas, tão contraditórias, e num determinado momento ter que afirmar, isso está lá nesse livro, Vinícius, que nesse aspecto Chico Xavier teria se equivocado. Muito difícil afirmar isso, porque quem sou eu para afirmar alguma coisa sobre Chico Xavier? Um homem que está a anos-luz na nossa frente. Mas o próprio Chico diz, num livro publicado pelo Dr. Elias Barbosa, amigo pessoal dele, há uma pergunta nesse livro em que o doutor se refere a ele, pergunta para ele assim, questiona: Chico, alguma vez você foi mistificado? E ele diz, sim. E por que Emmanuel permitiu isso? E ele responde, permitiu para o meu aprendizado. Segundo Divaldo, houve uma pressão para que Chico escrevesse uma carta. Fragmento dessa carta está lá e a carta na íntegra segue ainda aí na internet para quem quiser pesquisar. Mas ao mencionar isso, fizemos questão de mencionar que Divaldo também cometeu erros ao longo da vida. Então não nos cabe nem santificar Chico, nem santificar Divaldo, nem santificar médium algum. Leon Denis era muito contrário a qualquer idolatria, a qualquer santificação, qualquer veneração exagerada aos médiuns. Aí nasce o livro da Dona Ivone, porque a gente passou a ter acesso às cartas que Dona Ivone escreveu para ele. Não tivemos as que ele escreveu para Dona Ivone, à exceção de uma que está publicada no livro. E nesse período, Dona Ivone... Oi, pois não. Vou falar um pouco mais sobre a obra, deixa eu abrir um parênteses aqui. Nós temos, entre os vários grupos que atuam no Hospital Espírita de Porto Alegre, nós temos o grupo Ivone Pereira. Então, por certo, os companheiros que nos acompanharem sobre esse livro também vão ficar muito sensibilizados, porque há um carinho muito grande, não só desse grupo, evidentemente, todo o movimento espírita, pelo trabalho dessa mulher extraordinária. Então, por favor, desculpe te interromper, mas eu queria fazer esse registro. Tá ótimo. E no livro Cartas de Ivone, que celebra a amizade dos dois, nós vemos um Divaldo Franco muito jovem e aprendendo com a mediunidade segura, genuinamente espírita de Dona Ivone Pereira. Nós vemos Dona Ivone, ora, desabafando com ele, falando dos seus conflitos, das suas dores, das perseguições que ela sofreu quando começou a psicografar livros e sofreu de grandes nomes do nosso movimento na época, que ali nós colocamos. Na verdade, nem fui eu quem colocou as abreviaturas. Ela própria teve o cuidado de colocar abreviaturas nas cartas enviadas ao Divaldo.
mas fica fácil a gente deduzir porque as iniciais são inconfundíveis. Então, ela foi muito combatida. Inclusive, um grande nome do espiritismo em São Paulo chegou inicialmente a dizer que a obra Memórias de um Suicida não era uma obra espírita, era uma obra orientalista. E por quê? Porque, segundo o que disseram para ela, na concepção dele, tinha muito hindu, né? Naquele hospital da Legião dos Servos de Maria. Eu penso que é um argumento muito pobre para estereotipar uma obra riquíssima, que, segundo Chico Xavier, teria sido e é a maior obra de mediunidade, né, dos últimos tempos, e ainda será por muito tempo. Então, as cartas de Ivone mostram Ivone na intimidade, assim como suas biografias. Nós temos excelentes biografias de Dona Ivone, mas nós vemos uma Ivone humana, que sofreu, que chorava, mas que gostava de receber os amigos em casa para um café e um bolo. Uma mulher que não encontrou, em muitos espaços espíritas, a possibilidade de trabalhar a sua singularidade mediúnica, porque queriam enquadrá-la, queriam encaixá-la, como algumas vezes, lamentavelmente e desavisadamente, ainda encontramos em algumas casas. Não podemos generalizar, porque temos casas maravilhosas, muita gente boa no movimento de unificação, muita gente que tem bom senso e que analisa caso a caso. Mas na época dela, parece que havia uma única régua ou um único padrão, pelo menos nas casas às quais ela acorreu, e por isso ela precisou de um meio muito particular para trabalhar mediunicamente e trazer para nós essa obra maravilhosa e que atravessa os anos e permanece ainda atual. Então, o livro Cartas de Ivone é isso, são 13 cartas, Vinícius, dela, e ali a gente pôde revisitar o livro dos médiuns. Ao final de cada carta, a gente põe um trecho do livro dos médiuns e também uma sugestão de leitura de um bom livro de ordem mediúnica, ou de um bom livro que trate da temática da mediunidade. Então, foi isso. Na sequência vem o livro sobre Francisco, esse específico. A gente pega o material do livro Joana e Jesus, expande e cria um livro específico, cujo objetivo é contribuir para manter viva, com a nossa pequenina contribuição, à luz do Espiritismo, a memória de Francisco de Assis, a quem nos sentimos muito ligados e devedores por todas as intercessões que essa alma misericordiosa tem feito nos nossos caminhos, né? Então, são esses os livros, acho que eu não estou esquecendo nenhum, né, que foram escritos em parceria com o médium Divaldo Franco. Ainda tem um infantil chamado Juanita, que conta numa linguagem para crianças sobre a vida dela no México, como freira, como feminista, como escritora, né? Acho que passeei aí pelos livros que você falou, né? Temos outros, Felipe, mas vamos ver aí o tempo, né? Sim, nós temos aí uns 10 minutos ainda da nossa live, lembrando que no Instagram ela encerra assim, em 1 hora. Já passo para o Felipe, que ele também tem mais alguma questão aqui para que tu contribuas e siga enriquecendo as reflexões conosco. Eu fiquei pensando aqui sobre o Memórias de um Suicida, né? Um livro que é, nossa, tão especial, tão maravilhoso, aquelas descrições tanto da universidade, daquela cidade espiritual, enfim, é um livro tão especial, mas e a gente fica pensando assim, né, como que pode
ter essa percepção, né? Quando a gente vai vendo a multiplicidade do plano espiritual, a multiplicidade do nosso prosseguimento, né? Na vida espiritual, na multiplicidade da nossa cultura, da nossa complexidade humana, espiritual, enfim, dessa evolução. Mas quando o Vinícius estava falando desse livro, especificamente da Ivone, César, me lembrei que ele depois me emprestou o livro, e Foi. para mim foi muito especial também, porque eu estava morando sozinho lá no litoral, e a obra me fez uma companhia muito especial também. Ivone, com certeza, é uma grande inspiração, assim. Sim. E o Mas, Memória do Suicida, Felipe, você sabe, né? Veio antes, ele foi escrito antes de Nosso Lar, porém publicado depois. E ficou lá engavetado, né? Quase 30 anos. e é interessante, né, César, como que ele tem uma semelhança com o Nosso Lar, no sentido da descrição também da vida no mundo espiritual, né? Na descrição de uma vida numa outra cidade espiritual, numa outra. E quando se vai lendo as outras obras da mediunidade de Ivone, a gente vai vendo a conexão dela também, espírito do próprio Charles, com essa experiência também naquela região do planeta, né, também no Oriente. Então tu vai entendendo assim, né? Sim. Mas como a gente vai avançando no nosso horário aqui, eu sei que a gente tinha preparado aqui também para te comentar sobre a semana que vem, que temos um encontro, né? Tu vai bater um papo com o nosso amigo Gabriel sobre essa obra aí, né? Sim, sim. Que ocorreu uma coisa curiosa. Eu nunca pensei, nunca tive como meta, não sei, pode ser que alguns médios tenham como meta isso, né? Nunca fiz nenhuma enquete nesse sentido, mas nunca pensei em escrever um livro via psicografia, Felipe, porque já temos aí em torno de uns 30 livros publicados e não me vejo buscando nenhum tipo de promoção, de projeção, porque isso seria uma ilusão, né? Mas sempre me pus e me ponho ainda, sigo me pondo aberto para ser útil ao nosso movimento. E numa das nossas reuniões mediúnicas se apresentou o espírito Francisca Clotilde e assinou F. Clotilde, que depois, procurando numa biografia dela, de uma conterrânea, nós nos demos conta de que ela usava várias assinaturas, e uma delas era F. Clotilde. E numa das nossas reuniões mediúnicas, ela se manifestou trazendo uma mensagem de exaltação à mulher, né? De valorização do espírito encarnado num corpo feminino. E aí começaram a se seguir outras mensagens do mesmo teor. Então, conversando com a Beth antes da publicação, a nossa querida Beth da Fergs, a Beth me perguntou assim: tu não achas, isso no gauchês, né? Tu não achas que este livro também é destinado aos homens? Eu falei: tu tens razão. Também nós homens temos muito a aprender sobre a alma feminina, os segredos da alma feminina. E quem sabe, se já reencarnamos em corpos femininos, e se não o fizemos, um dia faremos. E uma coisa que eu achei extraordinária foi a Fergs aceitar que, depois das mensagens, viesse a Lei Maria da Penha. Eu não conheço nenhuma obra no meio espírita que tenha inserido uma obra que fale de criança, que esteja lá o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que fale do idoso. Me lembro de um livro da USE, O Idoso e o Centro Espírita. Também naquela época eu acho que nem existia o Estatuto do Idoso, né?
trazendo uma legislação atual importantíssima, sobretudo pelos maus tratos que as mulheres sofrem. Eu achei isso de um pioneirismo, a Ferges aceitar, porque foi sugestão do Espírito, que a gente inserisse ali a Lei Maria da Penha. Então, as mulheres que lerem o livro e os homens que gostam, que são truculentos e que querem, vez por outra, fazer o que não deve, vão tomar conhecimento que estarão cometendo um crime sujeito à punição, né? Então, é disso que o livro trata. São 25 mensagens, todas contribuindo para que as mulheres e nós homens reflitamos sobre o papel da mulherada, né, na sociedade brasileira. Eu me recordei agora, César, de uma situação engraçada. Anos atrás, num grupo, uma reunião de um grupo de estudos aqui, numa casa espírita aqui em Porto Alegre, conversando sobre esse tema, e aí eu me lembro que comentei isso, olha, ou nós já reencarnamos ou vamos reencarnar no corpo, né, inverso. Se hoje eu estou no corpo masculino, vou reencarnar. E aí tinha um colega nosso que ele falou assim, eu não encarnei mulher, nem vou encarnar. Foi né, um momento de assim, a gente ficou rindo e disse assim, vai, meu amigo, vai. Agora eu me Aquela noite. Oi? O que, Vinícius? Cortou. Aquela noite ele não dormiu. Não dormiu. Mas Aquela noite não dormiu. anos depois, a gente se reencontrava na casa e eu sempre brincava com ele. E aí, já trabalhou essa questão? E ele dava risada. Uma amiga, Felipe e Vinícius, me disse assim, César, talvez vocês até já conheçam essa. César, você sabe por que depois que o espírito reencarna como mulher, ele não reencarna mais como homem? Eu falei, não, porque o espírito não regride, César. Falei, tá ótimo. Me aguarde. Eu me ouço aguarde. isso aqui em casa. Eu ouço isso aqui em casa. Assim, seria uma bênção se nós pudéssemos continuar, mas nós temos assim o encaminhamento para o nosso fechamento. Temos 2 minutinhos, César, para tu dares as tuas palavras finais. Da nossa parte, a gente agradece e aproveita para dar um recado aos companheiros que nos acompanham, que a livraria da Ferges, ela continua com seu e-commerce no site livrariaespírita.org.br, onde qualquer companheiro pode adquirir as obras aqui mencionadas no conforto do seu lar. E também pelo telefone 051 98 400 3219. Vamos lembrar que o livro espírita também é essa ferramenta de sustentabilidade do movimento espírita, doutrinária, ética, moral, política e cultural, e ler faz bem para todos nós. César, contigo para fechar, 1 minutinho, amigo. Só agradecer a generosidade de vocês, com tantas experiências, com tantas leituras, me deixarem falar aqui o tempo inteiro, com perguntas interessantes, e expor o trabalho que a gente tem feito, e estimular todos os que nos assistem a ler a boa literatura espírita, a boa literatura brasileira, a boa literatura mundial. E viva o livro espírita. Vida longa ao livro espírita. É isso. Um abraço, César. Obrigado pela presença. Um abraço a todo mundo que está nos acompanhando também. Um agradecimento a toda a equipe da Ferges também, que deu apoio, né? O Fabian, o Cris também. Muita paz, então. Obrigado, minha gente. Fiquem com Deus. Um abraço. Até.